Você sabe quais aspectos você tem que levar em consideração na hora do preparo químico-mecânico no tratamento endodôntico? Eu sou Meire Freitas Portela, eu sou especialista e mestra em endodontia e sou doutora em clínicas odontológicas. Eu vou te ajudar no esclarecimento desses pontos de atenção. Nós sabemos que o preparo químico-mecânico é a etapa do tratamento endodôntico em que investimos mais tempo. Sabemos também da grande importância que essa etapa tem para o sucesso da terapêutica endodôntica. Portanto, eu preparei 3 aulas online para você e em cada uma delas eu abordarei os aspectos importantes dessa etapa do tratamento de canal. Na primeira aula, eu vou abordar os aspectos mecânicos, na segunda aula, os aspectos químicos e, por último, mas não menos importante, os aspectos biológicos. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, faça um comentário ou uma pergunta para mim e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Quanto mais likes e mais compartilhamentos, mais conhecimento eu poderei trazer a você. Que eu vou deixar aqui para você que gosta de endodontia sobre o preparo químico-mecânico. O preparo químico-mecânico é a etapa do tratamento endodôntico em que investimos mais tempo e que temos que dedicar uma atenção muito especial, porque os objetivos dessa etapa são a limpeza, a desinfecção e a modelagem do sistema de canais, entendendo como limpeza a eliminação de restos orgânicos contaminados ou não, a depender do caso clínico sobre o qual você está ali diante, e também a remoção das raspas de dentina. Raspas de dentina estas que são oriundas do trabalho da nossa lima dentro do sistema de canais. Quando você faz o movimento de limagem, você cria raspas de dentina. E essas raspas também precisam ser eliminadas nessa etapa do tratamento endodôntico. O outro objetivo dessa etapa é a desinfecção. Quando nós estamos diante de casos cujo dente tem um processo infeccioso ali, nós precisamos eliminar os micro-organismos presentes no interior do sistema de canais radiculares. E precisamos também fazer a modelagem, que é pegar a nossa lima, fazer os desgastes nas paredes dentinárias, a fim de promover um formato adequado para esse sistema de canais, que eu vou falar lá na frente que formato será esse. Mas antes disso, vamos conhecer esse canal, ou conhecer esses sistemas de canais, porque se você lembra das aulas de anatomia, nós não temos um canal, mas sim um sistema de canais ali, porque uma anatomia complexa é o que você encontra no interior de um dente. Então, quanto à classificação dos canais, nós podemos classificá-los de acordo com 3 critérios: quanto ao número de canais, quanto ao diâmetro desse canal e quanto à direção que esse canal assume. O primeiro critério, quanto ao número de canais. Um dente ele pode ser uniradicular ou multiradicular. Como o nome já sugere, os dentes unirradiculares são aqueles que apresentam um único canal. Os dentes multirradiculares são aqueles dentes que apresentam mais de um canal, como, por exemplo, os molares e os pré-molares. O outro critério, o segundo critério que nós podemos classificar os canais radiculares é com relação ao diâmetro. E aí você pode ter, como mostra aqui essa radiografia, uma imagem de um dente com um canal bem amplo, que é mais comum, por exemplo, em pacientes jovens e nos dentes anteriores, e canais muito atrésicos, como esse que você vê nessa segunda radiografia, que são canais bem estreitos, com um diâmetro muito pequeno, o que é mais comum nos dentes posteriores, e ou pacientes que tenham mais idade, porque com o passar da idade, a tendência é que esses canais fiquem mais estreitos. E existem ainda aqueles que nós podemos classificar de medianos, que nem são tão amplos e nem tão atrésicos. E o terceiro critério para nós classificarmos os canais radiculares é quanto à direção. Nós temos canais retilíneos, como por exemplo o canal desse premolar. Os dentes que apresentam canais mais retilíneos são principalmente os dentes anteriores, principalmente os incisivos, e se a gente fosse dar um exemplo assim bem característico, seria o incisivo central superior. Esse é um canal que normalmente é reto.
Mas a gente pode ter também canais curvilíneos, inclusive com curvaturas bastante acentuadas, como a gente percebe nesse exemplo dessa radiografia de um dente que é anterior, mas é curvilíneo. Então, daí a importância de nós fazermos sempre, ao começar, ao iniciar um tratamento endodôntico, a radiografia inicial, aquela radiografia que é um exame complementar, que vai apoiar o seu diagnóstico. Além de ser um exame complementar ao diagnóstico, é também um exame que dá para quem realiza o tratamento de canal essa noção da anatomia desse canal, se é um dente que é multi, né, se tem mais de um canal, se esse canal é amplo, é atrésico, se ele é reto ou se ele tem uma curvatura e como é essa curvatura. Então, essa radiografia é extremamente importante durante o tratamento endodôntico. Passando agora para as características do preparo. Eu falei até aqui da classificação dos canais, do sistema de canal, com relação a esses 3 critérios. Beleza, mas agora eu vou tratar o canal. O que que eu preciso estar atento? Como é que vai ficar esse canal depois que eu terminar essa fase de preparo químico-mecânico? Lembra que eu falei lá no início da aula que a gente tem que modelar o canal? Então, qual é o formato que a gente tem que dar para esse canal? O formato será um formato tronco cônico gradual. É o formato de um cone. Vamos discutir cada um desses itens. Outro item dessas características do preparo: o canal anatômico deve ser contido em toda a sua extensão pelo canal cirúrgico. Vou discutir isso já já também. As paredes internas devem ser lisas e planas. Vou já explicar o que é isso. E nós devemos manter o forame na sua posição original. Vamos discutir cada um desses itens um por um. Então, vamos ver o item 1. Preparo tronco cônico gradual. O que isso significa? Significa que, na sua anatomia, já antes de qualquer intervenção, o canal já tem esse formato tronco cônico. Quando a gente vai fazer o preparo químico-mecânico, vai trabalhar mecanicamente com nossas limas, nós vamos ter que manter esse formato tronco cônico. Aqui na região cervical, a gente vai ter um diâmetro maior, esse diâmetro vai diminuindo proporcionalmente, mantendo uma conicidade, até chegar no forame, dando esse formato tronco cônico gradual, justamente porque o que a gente vai usar para obturar esse canal é um cone de gutta-percha, e ele tem que se encaixar perfeitamente aí. Então, nós vamos trabalhar com nossas limas mecanicamente para modelar o canal e no final ele tem que ter esse formato. O outro item, o item 2 das características do preparo, diz que o canal anatômico, que eu estou aqui desenhando como esse conezinho vermelho, deve ser contido em toda a sua extensão pelo canal cirúrgico, que eu desenhei aqui como esse conezinho azul. E aí, um deve estar contido dentro do outro, quer dizer que esse azul deve conter esse vermelho. Observe que o diâmetro desse cone azul é maior do que esse cone vermelho, mas mantendo as mesmas dimensões proporcionais antes da intervenção endodôntica e depois da intervenção endodôntica. O terceiro item das características do preparo diz respeito às paredes internas desse canal. Nós precisamos ter essa estrutura de parede lisa, quer dizer que nossa lima tem que trabalhar uniformemente em todas as paredes do canal. Eu não posso ter esse formato formando sulcos na parede interna. Como é que você forma esses sulcos? Se você parar com a lima em determinado ponto da parede interna do canal, trabalhar só nessa parede, você vai formar esses sulcos, o que não é desejável. O recomendado, o desejável, o nosso trabalho deve resultar em paredes lisas, uniformemente trabalhadas pelas nossas limas. O item muito importante quando a gente fala das características do preparo é a manutenção do forame na sua forma e na sua posição original. Significa que a gente nem pode alargar em demasia esse forame, senão ele perde a forma, e não deve também mudar a posição desse forame. Veja nessa radiografia, esse forame tinha uma posição bem apical, bem no centro do ápice do dente, permaneceu. Já esse forame aqui era um pouco deslocado, numa posição que a gente chama de
para apical e foi mantido na sua posição original. Essa situação de manter o forame na sua forma e na sua posição original é o que se deseja quando se realiza um tratamento endodôntico. Bom, mas eu disse que essa aula ia falar das questões mecânicas. Até aqui nós estávamos entendendo um pouco sobre a anatomia do dente, a anatomia interna do sistema de canais radiculares, como eles se classificam, qual o formato que nós devemos dar a esse canal, porque um dos objetivos desta etapa é dar essa modelagem no canal. E essa modelagem vai ser dada justamente pelo trabalho mecânico. Por isso que essa aula aborda as questões mecânicas do preparo químico-mecânico. O que a gente fala preparo químico-mecânico? Porque para atingir esses objetivos, que é limpar, descontaminar, desinfectar e modelar, nós vamos precisar tanto do trabalho mecânico, que eu vou falar agora, como vamos precisar também de ação de substâncias químicas, que será a nossa aula 2 da nossa série. Pois bem, falando do trabalho mecânico, a gente precisa lembrar que esse trabalho pode ser feito de forma manual ou mecanizada. Quando é que eu tenho ou quando é que eu falo de preparo mecânico manual? Quando eu uso minhas limas manuais, que na verdade são a primeira habilidade que a gente desenvolve quando está aprendendo a fazer endodontia, são usar as nossas limas manuais. Quando eu já tenho essa destreza manual e eu já entendo todo o trabalho, toda a dinâmica de fazer uma instrumentação manual, eu posso agora subir de patamar, vamos dizer assim, e usar uma instrumentação mecanizada. Na instrumentação mecanizada, você usa motores endodônticos. E esses motores promovem nas limas, que no caso da endodontia mecanizada são chamados de sistemas, eu uso sistemas mecanizados, que podem ser classificados em 2 tipos de movimento, em 2 cinemáticas. A gente tem os sistemas ditos rotatórios, em que você coloca a lima no motor endodôntico e essa lima faz um movimento de 360 graus. Eu coloquei esse gatinho aqui no disco e ele está girando os 360 graus. É um movimento que eu estou aqui dizendo que se assemelha ao movimento rotatório das nossas limas quando a gente usa sistemas rotatórios. A outra cinemática é o que a gente chama de movimentos ou sistemas reciprocantes. E aí eu coloquei esse gatinho de J aqui para mostrar que no sistema reciprocante a lima vai fazer não de uma única volta os 360 graus, mas ela faz uma determinada angulação e volta. Esse é o chamado movimento reciprocante. Por exemplo, aqui é uma vista em câmera lenta de um movimento rotatório. A lima gira completamente os 360 graus, ela está em câmera lenta. Você pode ver por esse risquinho preto que tem no stop, essa lima girando os 360 graus. E aqui, também feito em câmera lenta, você vê a lima girando os 360 graus. Note pelo pontinho preto que tem no stop, que tem a cor vermelha. Você percebe o movimento rotatório. É semelhante ao movimento feito pelo nosso motor pneumático ao girar as nossas pontas diamantadas ou nossas brocas. A diferença do motor endodôntico é que você consegue controlar essa velocidade de rotação. E aqui, os sistemas reciprocantes, também gravado em câmera lenta, observe como a lima vai e volta, vai e volta. Então, ela demora para completar os 360 graus. Aqui também, esse vídeo gravado em câmera lenta, mostrando que a lima vai e volta. Observe o pontinho preto do stop. Por que foi desenvolvido esses sistemas reciprocantes, esse movimento reciprocante? Porque ele, segundo a literatura, dificulta a fratura do instrumento, mas isso é assunto para uma próxima aula. Fica na expectativa e segue nosso canal para ter todas essas informações. Bom,
Falando um pouquinho da instrumentação manual, como eu disse lá no começo, é a primeira que a gente precisa aprender, porque é a partir dela que a gente desenvolve as habilidades necessárias para usar os sistemas mecanizados e fazer uma instrumentação usando o motor endodôntico. A gente primeiro tem que entender alguns princípios da instrumentação manual para depois que dominar esse emprego das limas de forma manual, partir para uma endodontia mecanizada. E uma das coisas importantes é a escolha do instrumento. Nós temos vários tipos de limas no mercado, limas Kerr, lima Flexofile, limas tipo Redstone, que dá uma aula só sobre limas, e eu vou fazer para vocês essa aula. Mas uma coisa muito importante na hora de escolher um instrumento para fazer o seu tratamento de canal é saber qual é o comprimento do dente, porque a partir do comprimento do dente eu vou escolher o comprimento da minha lima e vai ser o mais próximo possível do comprimento do dente. Então, no mercado, você encontra limas de 21 milímetros de comprimento, limas de 25 milímetros de comprimento e limas de 31 milímetros de comprimento. Por exemplo, se o comprimento do meu dente é 23, eu não posso escolher uma lima de 21, que essa lima não vai penetrar em todo o canal, ela vai ficar curta. Então, temos que escolher uma lima de 25. A mesma coisa, se eu tenho um canino, por exemplo, que tem um comprimento médio de 20 e 26,5 milímetros, em média, eu não posso pegar uma lima de 25, porque ela vai ficar curta nesse canino. Eu vou ter que escolher uma lima de 31 milímetros. Então, esse é um dos critérios que a gente usa para escolher a lima que se vai usar quando se está fazendo instrumentação manual. Aliás, qualquer tipo de instrumentação. O outro critério é o diâmetro do canal. Se eu tenho um canal amplo, eu vou escolher uma lima que tenha diâmetro compatível com a amplitude, com o diâmetro desse canal, com quão amplo é esse canal. Se eu tenho um canal atrésico, às vezes eu vou escolher limas bem delicadas, limas até da série especial. Outro critério também de escolha do instrumento. Algo muito importante quando a gente vai fazer o tratamento de canal é como é que eu pego nesse instrumento? Então, a pega é essa que está mostrada nessa fotografia. Você vai usar o polegar e o indicador, usando esses dois dedos para pegar no cabo da lima, sempre no cabo, nunca na parte ativa da lima, lembra disso. E que movimentos, quando eu faço uma instrumentação manual, eu vou utilizar? São dois movimentos básicos, o movimento de penetração e o movimento de limagem. O movimento de penetração consiste em você realizar um quarto de volta à direita e à esquerda, direcionando a lima no sentido apical. Sempre quarto de volta. Você nunca pode fazer uma volta inteira com a lima dentro do canal, porque você corre o risco de parafusar essa lima dentro do canal e ao tracioná-la, você pode promover uma fratura desse instrumento. Então, esse é o movimento de penetração, o primeiro movimento que eu vou fazer para negociar esse canal, para entrar em toda a extensão, em todo o comprimento do canal. E o movimento de limagem, que é o movimento em que você vai tocar com essa lima na parede do canal e raspar a parede interna do canal, a fim de desgastar a dentina internamente, procurando dar justamente aquela modelagem que, ao final do trabalho da lima, ele tem que ficar com formato tronco-cone. Então, essa seria a nossa instrumentação manual. Sobre instrumentação mecanizada, nós também faremos outra aula, porque é um assunto bastante interessante e diverso. Então, seguindo essa sequência de 3 aulas sobre preparo químico mecânico, nós temos essa do trabalho das limas, o trabalho mecânico das limas no interior do canal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários em que a gente responde e compartilhe esse vídeo com quem você gosta e que é interessado em aprender endodontia, porque a nossa aula número 2 será sobre as questões químicas dentro do preparo químico mecânico. Eu te espero na próxima aula.